Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é mais um episódio do programa Fora da Estante, programa em que eu comento livros que li, que achei importante e que, de certa forma, fazem parte desse meu cabedal crítico, né, dessa minha visão de mundo. Até eu conseguir entender melhor a realidade, eu tive o auxílio extremamente luxuoso desses autores todos que eu comento aqui. Aproveito e faço o convite para você, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, vai lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, assiste a vídeos como esse, dá o joinha, o famoso like, que isso nos fortalece bastante, faz com que a gente seja relevante para o YouTube e ele possa distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Também, se você puder, ajudar o nosso trabalho aqui independente, faz um Pix de qualquer valor para leonel@falaleonel.com.br, que ajuda bastante. leonel@falaleonel.com.br. O episódio de hoje eu vou tratar sobre esse grandioso livro de Joarivar Macedo, Império do Bacamarte. Essa é uma edição a segunda edição, se eu não me engano, mas você pode encontrá-lo com edições mais atuais, acrescido de fotos, né, e de uma memorabilia a mais. Esse livro é, na verdade, um verdadeiro compêndio de como se deu o processo político aqui do Cariri. O Império do Bacamarte é sobre os coronéis do Cariri. Ele traz um verdadeiro elenco de personalidades que estiveram à frente comandando jagunços, capangas e boa parte da chamada polícia, que na realidade era uma espécie de guarda pessoal dos grandes poderosos. O Joarivar Macedo, ele traça esse processo histórico do coronelismo a partir de uma continuidade daquela tendência dos senhores de engenho, os donos de escravos do período colonial. E ele começa a fazer a análise de como essa estrutura do coronelismo, não é? Tem início no Cariri no final do século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, e até o período de 1930, em meados, né, da primeira metade do século XX. Vale a pena a leitura para que você entenda que o processo de formação política do Cariri é sangrento. Cheio de assassinatos, cheio de mandões, cheio de poderosos. E justamente toda essa máquina de guerras individuais, guerras coletivas, vinganças, pistolagens, todo esse derramamento de sangue pelo poder inclui as disputas dos cargos políticos, bem como os posicionamentos sociais através da aquisição de terras,
da lida com o gado, o que, de certa forma, é uma espécie de continuidade do fenômeno dos senhores de engenho. O Império do Bacamarte, aqui no Cariri, tem como pano de fundo a oligarquia do Accioli, dos Accioli. O golpe militar da República, o golpe militar que inventa a República, inventa automaticamente o Pacto dos Governadores. Entra a ideia renovadora da República, mas já ultraconservadora, por se tratar, na realidade, de um golpe militar. É a tomada do poder da monarquia. Então, a invenção da República no Brasil, ela tem um fundo criterioso de tomada do poder. E não necessariamente um rebotalho ideológico que poderia trazer a democracia, que poderia trazer uma luta por direitos, uma luta por representatividade pública, mas sim uma nova acomodação dos donos do poder. Sai das mãos da monarquia e entra, cai no colo dos militares. E isso fez com que houvesse o espaço para a criação das chamadas oligarquias, sendo uma política tirânica, nada democrática, em que aqueles que fossem empossados deveriam resguardar o poder de quem indicou e deveriam lutar pelos interesses de quem indicou. E assim foi no Nordeste todo e assim foi no interior do Brasil todo. O fenômeno do coronelismo não seria tão significativo, tão emblemático, se não houvesse essa influência direta, definidora do Pacto dos Governadores. O Accioli, por exemplo, ele coloca mais de 30 familiares e mais de 100 aliados nos principais cargos do Ceará. Então, tinha familiar do Accioli na Câmara de Vereadores de Fortaleza, tinha filhos do clã Accioli na Assembleia, tomando de conta de cartórios, tomando de conta de comarcas, prefeitos, advogados, professores. O clã, a oligarquia, a Accioli, tomou de conta até das escolas, bem como tomou de conta de vários postos que eram considerados prioritários para quem quer se manter no governo. As diretorias dos meios de transportes, como o caso das ferrovias que foram criadas, né, da malha ferroviária, e uma série de outras instituições que foram ocupadas, literalmente, pelo império do Accioli. Acontece que o Accioli fez a mesma coisa que o governo federal fez com ele. Ele também potencializou uma série de coronéis do interior em suas cidades,
reproduzindo o mesmo poder, reproduzindo o mesmo modelo político que ele mesmo foi agraciado, com a condição de, se uma vez o Accioli, o clã Accioli, lutaria como lutou e faria de tudo para a manutenção dos interesses de quem o indicou, aqueles que o clã Accioli empoderou também faria a mesma coisa pelo clã. E isso era feito através das chamadas primeiras fraudes eleitorais da República. Era o chamado voto bico de pena. Era um voto que não precisava fraudar, pois ele era atribuído aos coronéis com a maior cara de pau do mundo e nem tinha a menor possibilidade de qualquer reivindicação, de qualquer protesto, pois seria calado na bala, seria calado no bacamarte. Cada poderoso desses tinha sua guarda particular. Daí o grandioso trânsito de jagunços e cangaceiros e bandidos de todas as espécies no Cariri, onde tudo se resolvia à bala. Mas isso não é história de ouvir dizer, não é história de Trancoso. É a realidade que se instaurou no final do século XIX, nas duas últimas décadas do século XIX, e mais precisamente nas duas primeiras décadas do século XX. Muitos nomes que nós temos nessas cidades, nomes de ruas, na realidade são de coronéis. Na realidade são de bandidos, mandantes de vários assassinatos, em que nós reproduzimos essa estrutura de poder como se o tempo não tivesse passado, como se não houvesse avanço. E, na realidade, se analisarmos criteriosamente, o nosso comportamento político no Cariri ainda é muito provinciano. É um comportamento político que não se renova e que tem os seus ideais como ocupação do poder. Mesmo que exista a possibilidade de eleições estendidas dentro de um critério de eleições seguro, onde não é possível fraudar, como acontecia na época do bacamarte, na época do coronelismo, em que o voto era dado assim, na maior cara de pau do mundo. Você não precisa levar, você não precisava ter um curral eleitoral. Bastava que você tivesse uma guarda pessoal com muitos cangaceiros, com muitos jagunços. Mas hoje nós temos o curral eleitoral, que substitui essa possibilidade do voto chamado bico de pena, como o Joarivá Macedo chama. E, obviamente, as eleições eram sempre com derrame de sangue. O tempo inteiro em que o Accioli, a oligarquia Accioli, esteve no poder, não houve a menor possibilidade da oposição tomar de conta. Poderia até ser ali um parênteses, o que de fato garantiria a volta de qualquer um dos Accioli ao poder. E é justamente aí que se insere a face mais polêmica do padre Cícero. Em uma lista que aparece aqui no livro dos principais coronéis do período, já em pleno século XX, aparece o nome de padre Cícero e o seu
digamos assim, a sua eminência parda, como sendo coronéis. O padre Cícero e o Floro Bartolomeu figuram como coronéis. E, obviamente, também figuram como coiteiros de bandidos e cangaceiros. Era a política do pós-golpe da República. Era um direcionamento que vinha de cima para baixo. E nesse ínterim existia uma luta acirrada entre o padre Cícero e a diocese para a posse imaterial de todos aqueles romeiros e romeiras que vinham a Juazeiro do Norte em busca de proteção, em busca de pagar suas promessas, e que, uma vez estando aqui em Romaria, deixavam uma boa quantia em dinheiro essa que seguidamente transformou a economia de Juazeiro do Norte, fazendo com que fosse inevitável um processo de independência do município do Crato. E essa independência, ela veio também na forma de luta, de guerra civil, com derramamento de sangue e tudo. Até chegarmos ao episódio da deposição do Franco Rabelo, em que Juazeiro do Norte, o padre Cícero e Floro Bartolomeu, e mais alguns outros coronéis do Cariri foram fundamentais para que o clã Accioli continuasse. O Franco Rabelo representava necessariamente a intelectualidade, os letrados, a chamada classe média em ascensão, através dos seus profissionais liberais, através dos seus empresários, através dos seus comércios. Essas mesmas forças atuaram em Juazeiro do Norte em um cisma que contrapunha aqueles romeiros e romeiras que aqui ficavam a cada romaria com os moradores originários da cidade. Criou-se uma rusga e passou-se a ter o preconceito contra aqueles que aqui vinham e se estabeleciam. Obviamente, já existia a pressão da igreja, que demonizava a possibilidade de ter havido milagre por intermédio da Beata Maria de Araújo, episódio extremamente polêmico, em que a Beata Maria de Araújo ela foi desqualificada, ela foi desordenada, ela foi aniquilada. E todo aquele processo de obediência do padre Cícero à igreja fez com que a Beata Maria de Araújo ficasse completamente desprotegida. Até apanhar fisicamente, ela apanhou. Foram 2 processos de inquisição aos moldes da Inquisição da Igreja Católica. O pano de fundo era esse. República, Pacto dos Governadores. No caso mais preciso, nós tínhamos uma diocese extremamente próxima do governo. Já não tinha mais a mesma força do Brasil colonial, do Brasil império, mas tinha ainda um processo de romanização que fez com que os governos olhassem com carinho para a Igreja Católica devido ao seu poderio de influência. E o que existia de disputa, economicamente falando, e de forma bem clara, o que existia de disputa
nesse derrame de dinheiro feito pelo catolicismo popular ou pelo catolicismo leigo, como queiram os mais puristas, e que fez com que o padre Cícero se tornasse uma pessoa economicamente forte, com propriedades no Cariri, com fazendas. E despertou, claro, a gana do Floro Bartolomeu, que era um aventureiro que saía viajando em busca de ficar rico. E ele encontrou essa possibilidade em Juazeiro do Norte, se tornando o braço do padre Cícero, digamos assim, de forma eufemística, mais afoito, mais valente, mais coronel. E a pressão que vinha sobre o padre Cícero, essa pressão da diocese de escorraçá-lo, de eliminar a possibilidade da evangelização do padre Cícero, né, a sua força maior na criação de um batalhão de fanáticos, assim chamados pela maioria dos que analisam, né? Todo esse episódio psicossocial do Cariri, mas um batalhão, muitas vezes, um batalhão formado por pessoas extremamente pobres, pessoas abandonadas pelo governo, abandonadas pela própria diocese, abandonadas pela justiça, e que aqui chegavam e formavam uma verdadeira mão de obra extremamente valiosa, que poderia ser empregada na colheita, na plantação, nas fabriquetas que o padre Cícero inventava, como a fábrica de ferramentas, a fábrica de velas, a fábrica de candeeiro, a fábrica de armas. E isso tornou o padre Cícero forte, não só naquele misticismo, naquele aspecto do sagrado, que se para os poderosos era um embuste, para essa mão de obra que era disputada na bala, era um milagre de fato. Então era uma dicotomia estabelecida nessa dialética, nesse materialismo histórico, em que muitos caminhos convergem para a decisão do padre Cícero entrar na política, sendo pressionado de todos os lados, inclusive ameaçado de perder o controle dos seus amiguinhos, que assim ele chamava, todo aquele fiel que o buscava com o intuito de abrigo, de conselho, de um norte para a vida. Tanto é que essa força dessa massa do catolicismo popular mudou a configuração de Juazeiro do Norte. Mas mudou completamente. A cidade cresceu de forma rápida, a cidade se tornou uma potência econômica e, logicamente, o padre Cícero deu essa característica de importância política. Tanto é que, através das forças reunidas pelo padre Cícero e organizadas por... esqueci agora momentaneamente o nome dele, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, do Floro Bartolomeu, eles depuseram Franco Rabelo. Mas foi uma surra monumental. As forças legalistas que Franco Rabelo mandou para o Cariri levaram uma surra monumental. O resultado disso era conservadorismo lutando por conservadorismo. O Franco Rabelo não representava a renovação como os principais escritores da época, os principais cronistas da época querem dizer. O Franco Rabelo também foi imposto. Né? Foi uma indicação que veio de cima. Não ganhou eleição nenhuma. Né? E o processo eleitoral do Franco Rabelo também era fraudulenta. Ou seja, tira o poder da mão de uma oligarquia para que outra oligarquia assuma. Não existiria o progresso
tão propagado com Franco Rabelo. Seria mais um clã Acioli, mais uma tipificação do coronelismo colocada em prática. Agora que dessa vez sendo a tutoria ideológica da classe média em ascensão, né? Um conjunto de profissionais liberais, médicos, advogados, juízes, professores, engenheiros, e se juntando a um grupo de empresários contra aqueles grandes latifundiários que sempre comandaram a política no Nordeste inteiro. Né? O Joarivar Macedo analisa muito bem esse processo da sedição de Juazeiro do Norte e de toda essa guerra civil que depois o Franco Rabelo dá nomes a todos eles e explica todos os mecanismos de como essa caracterização do Bacamarte, não é? Ela vai se formando como a estrutura principal do veio político do Cariri e do Ceará e do interior do Nordeste. Né? Daí esse reinado absoluto do cangaceirismo, daí esse reinado absoluto dos jagunços, a ponto de se criar o epíteto de que a pessoa comum, simples, desprotegida, era preferível encontrar com os cangaceiros do que encontrar com a polícia, porque a polícia era mais sanguinária, era mais bandida do que os próprios jagunços, do que os próprios cangaceiros. E todos eles se vendiam, todos eles eram pistoleiros, cangaceiros, jagunços. Essa história também de se criar o mito de Robin Hood, de que existia no cangaço uma sede de vingança da sociedade contra os poderosos, isso é mentira. Isso é coisa de intelectualoide que tenta colocar uma redenção da catarse da sociedade nordestina. Cangaceiro era bandido, cara, bandido mesmo. Obviamente, esses bandidos, eles tinham laços sociais que remontavam às pessoas da classe mais poderosa, coronéis, juízes, padres, prefeitos. Eles eram acoitados em troca de serviço, troca de proteção. Olha, o bando de Lampião está aqui por perto. Não, diga a ele que pode vir comer na fazenda. E essa postura de acolhimento era um jogo. Era um toma lá da cá. E duvido que Lampião viesse para ser acoitado por pobres. Jamais. Ele até poderia defender o pobre que simpatizasse com ele. Mas ele estaria muito mais para atender aos pedidos dos coronéis do que atender ao pedido de um pobre. Né? Aí, quando você termina a leitura desse importantíssimo livro, certo? Em que traz a história inteira, né, de como se deu o coronelismo aqui no Ceará, no Cariri, especificamente no Cariri. Aí você vai ver que muito sangue, mas muito sangue foi derramado. Muitos assassinatos, muitas mortes encomendadas, muitas emboscadas, manutenções de guardas pessoais. Daí as críticas feitas, né, ao padre Cícero, quando muitos afirmam que era comum no tempo do padre Cícero o trânsito de cangaceiros, de jagunços, todos eles desarmados, é bem verdade, todos eles se fazendo passar por pessoas de bem, mas que na realidade estariam prontos para qualquer querela, para qualquer situação de violência. Também é bem verdade que o Floro Bartolomeu mandou matar muita gente, se vingou de muitas pessoas,
como também perseguiu todas aquelas pessoas que o criticavam, né? Não tenha dúvida que o Floro Bartolomeu era um coronel. Inclusive, em alguns momentos, se vestia como cangaceiro. E daí, essa pecha respingar na figura histórica do Padre Cícero. Antes de tudo, o Padre Cícero era um cristão disposto a perdoar cristãos pecadores, a essência do cristianismo. E daí não existia necessariamente nenhuma condenação direta, porque senão seria um sacerdote preconceituoso. O Padre Cícero, como padre e como devoto, ele mesmo pregava o principal ensinamento de Jesus Cristo, de receber, de amar o próximo e de não fazer distinção. Lembrando que o Padre Cícero chegou ao Juazeiro do Norte exatamente no período dessa formação. Juazeiro do Norte, o Tabuleiro Grande, já era um entreposto de bandidagem, de muita gente esquisita andando por aqui. E o Padre Cícero foi quem foi depurando. Foi depurando, fazendo resgates de personalidades, recolocando nos trilhos muitas ovelhas desgarradas. E isso chamou a atenção da diocese, com todo o seu peso de instituição econômica. Que aqui, após a formação desse território sagrado, né? Tudo através do misticismo e principalmente do sagrado, vale destacar aqui que os milagres atribuídos a Beata Maria de Araújo, se seguiram a outros milagres do Padre Biapina, que já tinha andado pelo Cariri e já tinha feito com que o povo tivesse a condição de crença numa transcendência, no misticismo, com um contato direto com o sagrado. Para a Igreja Católica, só era possível fazer milagre santos europeus, criados na corte. Santo europeu pobre não existe. Santo europeu é aquele que nasceu em berço esplêndido e resolveu ter uma vida de ascetismo, aceitando a pobreza, a penitência e o sacrifício. Uma negra periférica, pobre, dos confins de onde Judas perdeu as botas? Jamais. Jamais. Porque milagre, além de um direcionamento espiritual, existe um direcionamento econômico. E o que a Diocese de Fortaleza lutava era essas rédeas, né, do fenômeno econômico após a transformação da hóstia em sangue na boca da beata. Todo esse cenário está aqui, ó. Império do Bacamarte, Joarivá Macedo. Grandioso livro que eu recomendo, faz parte da leitura obrigatória para entender o que é o Cariri, para compreender para se compreender o mecanismo na formação histórica desse oásis de cultura e de recursos naturais. Talvez assim, compreendendo o passado, a gente possa transformar o futuro, estando
todos nós colocados dentro do presente de forma extremamente consciente, para que a gente possa dar lastros a essa tendência natural da sagração desse terreno. Esse terreno, ele é importantíssimo na história do Brasil por si só. Se inscreve diretamente na formação político, econômica e social do Brasil. Sem falar no aspecto religioso. Portanto, eu recomendo a você O Império do Barca Marte, de Jorivar Macedo. Livro importantíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Fora da Estante com Marcos Leonel. Reforço aqui o convite para que você se torne membro da nossa comunidade. Vai lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha nossos vídeos, assiste nossos vídeos, né, que tem muito conteúdo legal, e dá o joinha, que isso fortalece demais a gente, faz com que a gente tenha relevância para o YouTube. E se você puder contribuir com o nosso trabalho independente, faz uma transferência de Pix de qualquer valor para leonel@falaleonel.com.br. leonel@falaleonel.com.br. Muitíssimo obrigado pela audiência extremamente qualificada. Sejam todos bem-vindos. Até a próxima segunda-feira. Até mais.